crescendo, porque em 2024 foi um pouco maior, de um pouco mais de 15 bilhões de reais. Então, é muito dinheiro. O Brasil nunca tinha gasto tanto dinheiro assim. É um governo que gasta mais do que arrecada, gera consequências. E o ano de 2025 foi absolutamente impressionante, mas pro lado negativo. O Brasil pagou R$ 1 trilhão com T de tatu de juros da dívida pública. Você já teve a sensação de que está trabalhando o dobro só para bancar a festa de quem nunca suou a camisa? R$ 1 trilhão? Não foi para hospitais, não foi para segurança, foi para o ralo. Enquanto você conta moedas no mercado, Brasília queima o cofre. Olha a repercussão que isso teve. Você já viu alguém ameaçar a justiça usando uma tornozeleira eletrônica? Pois é. No Brasil de hoje, quem tem as conexões certas não teme a cadeia, teme apenas perder o contato. O caso do Banco Master é a prova de que o buraco moral é mais fundo que o econômico. Enquanto você se preocupa com o preço no mercado, Brasília opera em outra frequência. Olha a repercussão que isso teve. Ambos aos fatos, Daniel Vorcaro e o Banco Master. O mercado viu um crescimento que chamaram de avassalador. Mas quem entende de números viu outra coisa: milagre artificial. O esquema era simples e sujo: vender títulos podres, papéis sem valor real para o BRB, o Banco de Brasília. Agora eu te pergunto, um banco estatal compra prejuízo bilionário de um banco privado por erro técnico? Não. Compra por ordem política. Havia pressão vinda de cima, conexões com o governo do Distrito Federal que transformaram o BRB num balcão de negócios. E o depoimento do Vorcaro? Aquilo foi uma aula de chantagem. Quando ele solta a frase, se eu tivesse tanta força, não estaria de tornozeleira, ele não está se fazendo de coitado. Isso é um código. É um recado direto para os padrinhos políticos. Traduzindo do mafiesco para o português claro, eu tenho os nomes, eu tenho as conversas no meu celular e se vocês não me livrarem da cadeia, a casa cai para todo mundo. Enquanto eles jogam xadrez com a Polícia Federal, adivinha quem cobre o rombo? O fundo garantidor? Não se engane, o custo é repassado nas taxas bancárias que você paga. E esse caso não é isolado. Ele é o sintoma de um Brasil que voltou a operar no vermelho. Lembra do R$ 1 trilhão pago só em juros da dívida pública este ano? Do déficit de 55 bilhões? É tudo a mesma conta. Uma farra com dinheiro público onde o lucro é privado e o prejuízo. O prejuízo é socializado com o trabalhador. A pergunta que fica é: até quando vamos aceitar que a corrupção seja tratada como erro de gestão? O dinheiro que falta na saúde e na segurança está sobrando nessas transações obscuras. O Brasil precisa acordar e a informação é a nossa única arma. Se você quer ver a análise completa dos números que a grande mídia esconde, clica nesse vídeo aqui do lado. Dá o play, presta atenção nos detalhes e depois me conta aqui nos comentários a sua opinião. O setor público consolidado teve déficit de 55 bilhões de reais em 2025. A gente já tratou de alguns números, grandes números da economia, das contas públicas, das contas do governo, e agora vem mais esse resultado. Esse é um relatório estatístico, de estatísticas fiscais, que é produzido e divulgado pelo Banco Central e saiu ainda agorinha. Então, vamos começar com a Carla, mais uma vez, com a Carla Lucena. O que mais que você destaca desse relatório, Carla? Vamos lá, né, Mônica? Agora olhar um pouquinho para as contas do governo, isso quando a gente observa o que foi arrecadado, o que foi gasto e o resultado que a gente vai trazer aqui agora no Em Ponto, ele representa que o governo acabou gastando mais do que arrecadou em 2025 e por isso aí a gente traz agora alguns números para a gente poder exemplificar, porque o déficit primário ficou em 55 bilhões de reais, o que representa, e a gente traz essa porcentagem para o nosso PIB, para o Produto Interno Bruto, ele fica na casa de 0,43%. Isso, em relação a 2024, é um número maior, por isso que a gente considera que houve uma piora nesse déficit primário das contas públicas. Porque em 2024, esse déficit ele foi menor. Ele foi de 47,55 bilhões, o que representou
0,4% do PIB. E aí é importante a gente destacar, e quando a gente olha para os anos anteriores, porque quando a gente tem 0,43% do PIB, isso significa que foi uma piora desde 2023, quando lá sim o rombo foi um pouco maior, passou de 2%. E aí a gente destrinchando um pouco mais esses dados estatísticos fiscais, a gente chega aqui ao resultado de que, por exemplo, quando a gente fala de governo central, que reúne ali os ministérios, reúne também o Tesouro e o Banco Central, esse gasto ele foi um pouco maior, de 58 bilhões de reais. Já estados e municípios tiveram um saldo superávitico, e aí de 9,53 bilhões. E as empresas estatais, isso que também tem chamado bastante aqui a atenção do governo, acumularam em 2025 um déficit de 5,87 bilhões de reais. O governo, viu, Mônica, só conseguiu ter um resultado positivo em dezembro do ano passado, quando aí sim teve um superávit de 6,25 bilhões e já te devolvendo, porque em 2024 foi um pouco maior, de um pouco mais de 15 bilhões de reais. Então, as contas estão aí desse jeito, conforme o informe do Banco Central. Volto contigo. É muito dinheiro. O Brasil nunca tinha gasto tanto dinheiro assim. É um governo que gasta mais do que arrecada, gera consequências. E o ano de 2025 foi absolutamente impressionante, mas pro lado negativo. O Brasil pagou R$1 trilhão com T de tatu de juros da dívida pública. O gráfico começa lá atrás, 2003. O número vai crescendo, mas de uma maneira muito discreta, levando-se em conta que a gente tinha inflação, então tá bem ok, assim. Aí ele chega em 200 bilhões ali em 2010, aí sobe mais um pouco, tem a crise ali em 2013, 14, cai o governo Dilma, tem uma confusão na economia, a conta sobe, chega o governo Temer, ajusta a economia, a conta de juros passa a cair, até chegar aqui, ó. Chega o governo Lula, PEC da transição, nova política para o salário mínimo, aumento de benefícios do BPC-Loas, benefícios previdenciários, e aí a conta que estava ali, ó, 300, 400 bilhões de reais por ano, dispara. E atingiu pela primeira vez R$1 trilhão em juros, dá quase, neste caso, dá 8% da dívida, 8% do PIB. Então, a gente está quase chegando numa situação em que a gente vai pagar 10% do PIB em juros. É quase um dízimo fiscal. Na próxima tela a gente tem uma comparação, Ju, de quanto a gente gasta em juros versus outras contas importantíssimas. Em 2025, gastamos 254 bilhões de reais com saúde, 206 bilhões de reais com educação, ou seja, daria para juntar essas duas rubricas, dobrar e mesmo assim não daria conta de juros. Com Bolsa Família foram 158 bilhões de reais, agricultura, menos de 50 bilhões de reais, e Minha Casa Minha Vida, 8 bilhões de reais. A barra branca, que é a barra de juros que superou e atingiu pela primeira vez R$1 trilhão. Ju, essa é uma conta que você e eu pagamos e ela tem crescido muito. Onde está o rigor da lei? A poeira baixa, os amigos do rei continuam operando contratos de consultoria, advocacia e comprando formadores de opinião. É um povo com tentáculos na sociedade civil e no judiciário. Enquanto o cidadão comum é perseguido por opinião, figuras carimbadas com prejuízos bilionários aos cofres públicos seguem protegidas pelo manto da impunidade. O Senado, calado. O STF, bom, a gente sabe quem eles preferem investigar. Bora para a continuação. Isso significa a redução dos lucros dos bancos, que vão repassar isso para os seus clientes. Obviamente, o custo do dinheiro vai aumentar para os clientes de todos os bancos, ou seja, para todos nós. Então, ele tinha conexões políticas. A segunda parte que eu queria comentar é quando ele diz: eu não estaria com essa tornozeleira. Isso é uma mensagem, isso é uma ameaça. O que ele está dizendo é o seguinte: eu tenho conexões políticas que fazem com que eu esteja com a tornozeleira e não na cadeia. Políticos com quem eu tenho conexão, e isso dá para se achar no meu celular, tomem cuidado. Eu quero continuar com a tornozeleira, eu não quero ir para a cadeia, eu não quero ter que fazer uma delação premiada. Então, minhas conexões, protejam-me. É isso que ele está dizendo. Diga, Flávia.
Não, sem dúvida esse ponto aí da delação, Demetrio tem razão, mas eu queria só reforçando o que ele comentou sobre interesse público e recursos públicos, mesmo o FGC, que tem também participação privada, 30% dos recursos que compõem o Fundo Garantidor de Crédito são oriundos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, bancos públicos, tanto quanto o BRB de Brasília. E aí, Joel? Bom, vimos pelo depoimento que o Banco Master tinha 4 milhões em caixa. O banco com aquela estratégia agressiva que todo mundo acompanhou por meses e meses, com retornos muito acima do mercado, captando recursos de uma maneira avassaladora. Um banco que vendeu títulos em valor de bilhões de reais, títulos absolutamente podres e fraudados para o BRB. Disso a gente conclui com certeza praticamente matemática o seguinte: as decisões do BRB de comprar esses títulos ou de comprar o próprio Banco Master não se pautaram por nenhum critério técnico. Isso já está afastado. Ali bastava botar o olho ali para saber que estava tudo errado. Portanto, trata-se de influência política. No caso do BRB, está mais configurado e está mais desenhado uma grande possibilidade, que é a influência junto ao governador ibanês, e tem que ainda se ver como é que isso se traduziu dentro do banco. Agora, Daniel Vorcaro e o Banco Master tinham muito mais tentáculos do que isso, como a gente tem visto ao longo das últimas semanas, em contratos de consultoria, em contratos de escritório de advocacia, em pagamento para formadores de opinião. Escolha o poder da República ou escolha a área da sociedade civil e você vai ver ali tentativas do Banco Master de comprar pessoas. O que não significa que todas essas pessoas tenham se vendido e tenham, portanto, uma autoridade, por exemplo, tenha, portanto, usado do seu poder de influência para tentar alterar, graças ao seu cargo, tentar alterar as decisões ou permitir a venda do Banco Master ou algo assim. Mas que o Daniel Vorcaro tentou, ele tentou. E isso vai ter que ser investigado, e isso envolve, vamos lembrar, tanto a sociedade civil, quanto a política nacional, quanto o judiciário. Muito bem, vou fazer um intervalo rápido. Prestar atenção no depoimento de Daniel Vorcaro. Eu quero chamar a atenção para 2 pontos. Primeiro ponto, ele diz: se eu tivesse todas essas conexões políticas que dizem que eu tenho, não seria barrado o negócio com o BRB. Veja, o negócio do BRB só foi barrado pela intervenção do Banco Central. Ele tinha as conexões. Ele tinha as conexões com o governador de Brasília, ibanês. E é por isso que o negócio do BRB avançou. Avançou a ponto do BRB ter comprado aquela papelada sem lastro do Banco Master. Não é verdade que não tem dinheiro público envolvido no escândalo. Tem sim. Provavelmente o BRB, o Banco de Brasília, vai precisar de um aporte, porque ele ficou com o prejuízo dos títulos vendidos pelo Master. Provavelmente vai precisar de um aporte, ou seja, a população do Distrito Federal vai pagar. Assim como vão pagar os funcionários públicos de estados e municípios que fizeram negócios com o Banco Master, sabendo perfeitamente que estavam levando papéis sem valor, porque qualquer analista é capaz de perceber isso. Então, há dinheiro envolvido, sim, dinheiro de pessoas comuns, trabalhadores, que vão perder dinheiro. Quando se diz que a intervenção do Fundo Garantidor de Crédito torna todo o negócio privado, não envolvendo o dinheiro das pessoas, envolve sim. O Fundo Garantidor de Crédito, ele é feito por aportes dos bancos. Os bancos vão perder esse valor, vão ter que fazer um novo aporte no Fundo Garantidor de Crédito. No fim das contas, o resumo da ópera é trágico. O que estamos assistindo é uma economia quebrada de propósito para pagar a conta da irresponsabilidade fiscal. Mas o buraco é mais embaixo. Temos um sistema de justiça que parece ter 2 pesos e 2 medidas.
cego para os crimes dos companheiros de tornozeleira, mas com visão de águia para quem ousa criticar. O Brasil de 2025 não está apenas endividado pelo rombo de 1 trilhão. O Brasil está refém. Eles têm a máquina, o orçamento e a caneta. Mas sabem o que eles não conseguem controlar? A verdade chegando até você. A única coisa que eles temem é a informação circulando sem filtro. Por isso, entenda, sua inscrição aqui não é só um número, é um ato de resistência. É o seu recado de que você não aceita ser feito de bobo. Se inscreve no canal agora, porque aqui a gente não passa pano, a gente passa o Brasil a limpo. Dá o play, presta atenção nos detalhes e depois me conta aqui nos comentários a sua opinião. Até a próxima!